Vou falar um pouquinho sobre o dia a dia do ensino fundamental. Como é que acontece essa rotina da criança aqui no nosso mundo? As crianças podem chegar a partir das 7, mas a primeira aula é às 8 da manhã. Esta primeira aula é a aula do projeto pedagógico, é a aula que a educadora planeja alguma atividade, algum conteúdo que vai ser repassado sempre dentro dessa interdisciplinaridade, não esqueçam desse conceito. Alguma pergunta que as crianças têm para fazer, e é sempre em cima dessas perguntas que a gente segue no caminho do projeto pedagógico. Depois ela vai fazer o seu lanche, que acontece às 9 horas da manhã, então tem um primeiro bloco de 1 hora. O lanche, como todas as outras refeições, o almoço e o lanche da tarde, são momentos onde a gente preza muito esse tempo da criança. É um tempo de sentar com os seus pares, de conversar, de degustar uma alimentação saudável com calma, experimentar novos sabores. Então, como eu falei em outro vídeo, o tempo é um fator muito importante dentro do projeto desse ensino fundamental. Depois, dependendo do dia, vai ter o corpo em movimento com o educador Jackson, educador físico, né? Esse corpo em movimento é outra linguagem muito importante dentro do nosso projeto pedagógico. Por quê? A criança precisa de um corpo em movimento, a criança precisa da sua motricidade, ela precisa dessa segurança para escalar uma árvore, ela precisa dessa desenvoltura. Por quê? Corpo é parte desse cognitivo que a gente tanto preza na educação. Então, se ela tem um corpo saudável, se ela é uma criança que tem seu estímulo e a toda hora está sendo desafiada para se desenvolver mais esse corpo, o seu cognitivo vai acompanhar. A gente nunca desintegra, né? Como eu falei, o corpo é integral, corpo e mente sempre alinhados e sempre crescendo, sempre explorando. Outros dias tem as minhas aulas de filosofia, onde a gente senta, conversa, faz diversas perguntas. Eu nunca respondo diretamente uma pergunta, a criança sempre vai vir com uma pergunta, eu vou retornar com ela e a gente vai construindo essas aulas de filosofia. E aí tem as linguagens de música e arte. Outra coisa que acontece muito no dia a dia do fundamental é o tempo do brincar. Não é só porque elas deixaram de ser educação infantil que elas não vão brincar. Então, sim, elas têm um espaço do brincar livre, onde elas decidem o que elas querem fazer, onde elas se juntam com seus pares e com outras crianças de todas as idades aqui do nosso mundo para brincar e continuam nessa construção de mundo e de linguagem do brincar. Uma vez por semana existe o projeto Vivendo a Polis. Vivendo a Polis é o quê? Nós saímos dos muros das escolas e vamos viver a cidade. E ele tem um espaço de 4 horas dentro da agenda semanal deles. E essas aulas, corpo em movimento, filosofia, música, arte, elas são distribuídas entre a manhã e a tarde. Tem mais um lanche, às 3 horas, 3h30, eles têm mais um lanchinho e eles ficam até às 4. Tem um momento de reforço para a criança que está precisando de alguma dúvida de algum conteúdo. Tem um momento da literatura, onde as crianças ficam descobrindo que é a nossa biblioteca. É através dessa leitura de mundo, dessa leitura, dessa riqueza que a gente tem da literatura e do conhecimento humano, que vem através do livro, que a criança vai aprendendo novas coisas. Chegou às 4, algumas vão embora e algumas podem ficam, né, até às 19 horas, que é o espaço do contraturno mesmo, onde elas vão interagir com as crianças do contraturno da tarde. E é isso o nosso dia a dia do fundamental.